Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, alimentando-nos da Palavra de Deus, dando ouvidos ao Senhor que fala conosco e fala no hoje, no agora. E que bom ter a sua companhia, que bom saber que você deseja ouvir a Deus, deseja rezar com a Palavra, fazer a leitura orante da Palavra de Deus. Por isso que tem o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, que segue a metodologia da Lexio Divina, da leitura orante, é inspirada pelo Padre Jonas Abib, nosso pai fundador. E que você, que eu, estejamos atentos à palavra e de coração aberto a tudo o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos ajude a compreender a palavra, mas também a perceber os toques do Senhor, aquilo que ele quer iluminar a nossa vida, o nosso caminho na força da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia. Já estamos quase terminando o livro de Josué. No estudo de amanhã a gente vai terminar. Hoje nós vamos meditar, anota aí no seu caderno, Josué, capítulo 24, versículos de 29 a 31. Josué, capítulo 24, versículos de 29 a 31. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Depois desses acontecimentos, Josué, filho de Num e servo do Senhor, morreu na idade de 110 anos. Foi sepultado na terra que lhe coubera por herança, em Tamnat-Saré, na montanha de Efraim, a norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram por muito tempo a Josué e que haviam conhecido toda a obra que o Senhor realizara em favor de Israel. No estudo de ontem, na verdade o anterior a esse, nós vimos a realidade da firmeza de Josué em estabelecer aquela aliança em Siquém. Exatamente porque Josué já estava ali no final da sua vida. Então, ficou registrada aquela assembleia em Siquém. Agora, nós vemos o relato da morte de Josué. Eu, sacerdote do Altíssimo, membro da Canção Nova, batizado na Santa Igreja, eu quero morrer assim, fiel a Deus. Veja só, Josué morre fiel a Deus. Inclusive, existe um termo aqui que são poucos na Bíblia que recebem essa terminologia. Veja só, somente, é raríssimo a pessoa ser chamada de servo do Senhor. Josué é chamado de servo do Senhor. Então, é um adjetivo dado a poucos. Moisés, Davi e os profetas foram os únicos que receberam essa menção na Bíblia, porque ela diz muito, ela diz de intimidade, ela diz de fidelidade, ela diz de missão cumprida. Então foi exatamente o que Josué fez, cumpriu a sua missão. Terminou a sua carreira, como vai dizer o apóstolo Paulo, guardou a fé, permaneceu fiel. Aqui nós poderíamos olhar e entender a realidade da declaração que nós devemos pedir e fazer todos os dias ao Senhor, suplicando a Ele a perseverança final. A perseverança final, para que nós cheguemos no último dia, até o último dia, até o último suspiro, fiéis ao Senhor. Josué permaneceu fiel. Olhando para trás, a gente vê a fidelidade de Josué desde quando ele servia Moisés. Quando eles foram enviados à terra prometida como espiões, ele volta junto com Caleb
apresentam uma visão muito positiva, de uma confiança muito grande em Deus e nas suas promessas. E a gente vai olhando para a história de Josué e vai contemplando exatamente essa fidelidade. E aqui a gente vai tocar em algo muito, muito, muito importante, né? Aquilo que diz de uma liderança santa. Josué é uma liderança santa. Se a liderança, aqueles que estão à frente do povo de Deus, optar, né, pela santidade, os efeitos do testemunho são tremendos, são grandiosos. A gente não tem noção da eficácia de tudo que a gente faz quando nós escolhemos viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, honesta, justa diante de Deus. Claro, a gente sabe que quem santifica é Deus, quem santifica é o Espírito Santo, Ele é o santificador. Mas também passa pela nossa escolha. Se nós não escolhermos viver no caminho da retidão, da santidade, vamos lembrar quando Josué recebe o bastão da liderança. Deus vai dizer para ele, ser forte e corajoso. Fala desse livro para os seus filhos. Viva com fidelidade essa palavra. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga um caminho de retidão, de fidelidade. Não é? E aí a gente vê o final da vida de Josué e ele cumpriu exatamente isso. Ele escolheu a fidelidade. Quando nós escolhemos, Deus nos abençoa. Quando nós nos decidimos, Deus nos santifica. Mas é preciso ter uma decisão. Essa decisão vai exigir que a gente abandone certas realidades, certas companhias, certos lugares, certas realidades que possam estar aí, né? Vamos pensar em música. Na nossa playlist, a gente vai ter que abandonar certos tipos de séries e coisas que a gente assiste. A gente escolhe a santidade de verdade, a gente tem um caminho aí de renúncia pela frente. E o caminho de renúncia pela frente é aquele que o próprio Jesus vai dizer, não é? No Evangelho, quem quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz diária e siga-me. Então, aquilo que o evangelizador hoje tem que estar atento, os pregadores, aqueles que estão na coordenação, aqueles que estão servindo em algum ministério, em alguma coisa, precisam estar atentos a essa realidade da santidade de vida. Veja só, tanto na Evangelho Nunciante, quanto na Redemptoris Missio, Evangelho Nunciante de Paulo VI, Redemptoris Missio de São João Paulo II, vai ter uma chamada de atenção muito importante. Eu acho que no número da Redemptoris Missio é o 42. A Evangelho Nunciante eu não me recordo. São João Paulo II vai dizer assim, o homem do tempo moderno, os homens do tempo moderno, do tempo que se chama hoje, acreditam mais nas testemunhas do que nos mestres e doutores, mais na vida do que na doutrina. Então, quem está à frente, E aí vamos abrir o leque, né? Todo cristão deve dar testemunho, porque quem não é, vai querer ser vendo você viver o cristianismo, viver a sua fé, não contaminado pelas mentalidades e ideologias do tempo, não vivendo aquilo que todo mundo vive, fazendo tudo que todo mundo faz, mas fazendo o que Deus quer, o que agrada a Deus. Já São Paulo VI, no Evangelho Nunciante, ele vai dizer, os jovens clamam por autenticidade. Eles rejeitam tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que não é autêntico. A nossa vida precisa ser autêntica. Nós olhamos para a vida de Josué e nós vemos a importância da liderança santa, nós vemos a importância da santidade de vida. Mas também, olhando para essa realidade de Josué, a gente vê quão importante é a transmissão da memória, das memórias das obras do Senhor. Você vai perceber no Antigo Testamento, a memória vai sendo iluminada pelos feitos do passado, porque isso ativa a fé, isso faz a fé crescer. O que nós temos visto do declínio da fé no nosso tempo é porque os pais hoje já não transmitem mais a fé para os filhos, a importância da fé, não contam os grandes feitos do passado, aquilo que Deus fez, o chamado, aquilo que Deus operou de maravilhas, de milagres, e aí a interrupção da fé, ela acontece. Não, a gente tem visto a humanidade se afastando de Deus. Então, chegou a hora
de nós também fazermos sempre memória das obras de Deus, né? Josué termina o seu ciclo, aqui diz que o povo foi fiel enquanto Josué estava na liderança e os anciãos que depois permaneceram porque eram fiéis, davam testemunho. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor nos chama a atenção para que sejamos um povo que dá testemunho de sua fé, não só com palavras, mas principalmente com a vida. A nossa decisão deve ser pela santidade, por viver a integridade e a fidelidade a todo custo. Ao Senhor devemos pedir todos os dias a perseverança final. Quando nós escolhemos a santidade, Deus confirma a santidade na nossa vida. Ele vai nos santificando. Mas se a gente escolhe viver uma vida superficial, leviana, dupla, eu poderia até trazer aqui à memória uma palavra que o Papa Leão retomou, né? Bento XVI falava muito, Francisco falou algumas vezes, ateísmo prático. Tem muita gente que diz que acredita, mas vive como se não acreditasse em Deus. Nós não podemos ser esses. Nós precisamos acreditar e dar testemunho da fé a partir das nossas escolhas, da nossa forma de viver. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, nós te agradecemos pelo testemunho de Josué, pela vida iluminada que ele teve, que iluminou a tanta gente, e na sua liderança ele foi testemunha fiel e fez com que os seus liderados fossem fiéis também até o fim. Esse exemplo, Senhor, me coloca diante do chamado que o Senhor me faz à santidade, a uma vida íntegra, autêntica. São Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para que sejamos santos e íntegros no amor. Essa é a escolha do Senhor e essa é a minha decisão hoje. Eu quero ser santo. Me ajude para que eu seja santo. Me dê a graça que eu preciso. Me ensine a vencer os vícios, os pecados, aquele pecado dominante, as imperfeições, porque eu quero, Senhor Deus, caminhar nessa terra como testemunha fiel do Senhor. Mas também eu ouso, nessa oração, respondendo a essa palavra, a pedir algo ao Senhor. Me dê a graça da perseverança final. Amém. Por que a perseverança final? Porque não é só hoje, amanhã também, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, quantos anos Deus nos der de vida, nós precisamos desejar e lutar pela perseverança. E perseverança essa que nós hoje estamos pedindo, perseverança final. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.